Zygmunt Bauman. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Essa é uma das frases mais famosas do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele deixou uma obra volumosa, com mais de 50 livros, e é considerado um dos pensadores mais importantes e populares do fim do século XX. Nascido na Polônia em 1925, Bauman serviu como militar durante a Segunda Guerra Mundial. Foi militante no Partido Comunista Polonês e professor da Universidade de Varsóvia. Filho de judeus, ele foi expulso da Polônia em 1968 por causa do crescente antissemitismo do leste europeu. Imigrou para Israel e se instalou na Inglaterra, onde desenvolveu a maior parte de sua carreira. Desde 1971, atuava como professor emérito de sociologia na Universidade de Leeds. Bauman é um dos expoentes da chamada sociologia humanística e dedicou a vida a estudar condição humana. Ele é visto por muitos como um teórico perspicaz e por outros como um ingênuo pessimista. Suas ideias refletem sobre a era contemporânea em temas como a sociedade de consumo, ética e valores humanos, as relações afetivas, a globalização e o papel da política. Vou estar falando agora sobre a modernidade sólida e a modernidade líquida. O tempo em que vivemos é chamado por muitos pensadores como pós-modernidade. Esse termo foi popularizado em 1979 pelo pensador francês Jean-Francois Lyotard. Para ele, esse é o período em que todas as grandes visões de mundo entram em crise e os indivíduos estão livres para criar tudo novo. Bauman não utiliza esse termo. Ele usa o conceito de modernidade líquida para definir o tempo presente. Escolheu a metáfora do líquido ou da fluidez como principal aspecto do estado dessas mudanças. Um líquido sofre constante mudança e não conserva sua forma por muito tempo. As formas de vida contemporânea, segundo o sociólogo polonês, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça um estado temporário e frágil das relações sociais e dos laços humanos. Essas mudanças de perspectiva aconteceram em ritmo intenso a partir da segunda metade do século XX. Com as tecnologias, o tempo se sobrepôs ao espaço. Podemos nos movimentar sem sair do lugar. O tempo líquido permite o instantâneo e o temporário. Em seu primeiro livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman parodia Freud, autor de O Mal-Estar da Civilização. A tese freudiana é de que na Idade Moderna, os seres humanos trocaram a liberdade pela segurança. O excesso de ordem, a repressão e a regulação do prazer gerou o mal-estar, um sentimento de culpa. Para Bauman, a modernidade sólida tinha um aspecto medonho, o aspecto de botas dos soldados esmagando as faces humanas. Pela estabilidade do Estado, da família, do emprego ou de outras instituições, aceitava-se um determinado grau de autoritarismo. Segundo o sociólogo, a marca da pós-modernidade é a própria vontade da liberdade individual, princípio que se opõe diretamente à segurança projetada em torno de uma vida estável. Bauman entende que a modernidade sólida dos conceitos, ideias e estruturas sociais eram mais rígidos e inflexíveis. O mundo tinha mais certezas. A passagem de uma modernidade à outra levou mudanças em todos os aspectos da vida humana. A modernidade líquida seria um mundo repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Bauman entende que a nossa sociedade teve uma maior emancipação em relação às gerações anteriores. A sensação de liberdade individual foi atingida e todos podem se considerar mais livres para agir conforme seus próprios desejos. Mas essa liberdade não garante necessariamente um estado de satisfação. Ela exige uma responsabilidade por esses atos e joga aos indivíduos a responsabilidade pelos seus problemas. O resultado é a criação de um sujeito líquido, cuja identidade é frequentemente contraditória e composta de fragmentos de discursos variados.
sem que haja necessariamente uma coesão interna. Na sociedade contemporânea emergem o individualismo, a fluidez e a efemeridade das relações. Se a busca da felicidade se torna totalmente individual, criamos uma ansiedade para tê-la, pois acreditamos que ela só depende de nós mesmos. Para Bauman, somos impulsionados pelo desejo, um querer constante que busca novas formas de realizações, experiências e valores. O prazer é algo desejado, e como ele é uma sensação passageira, requer sempre um estímulo. À medida em que o futuro se torna incerto, o sentimento coletivo dominante é que se deve viver o momento presente e exclusivamente para si. Dessa instabilidade e ausência de perspectiva, também nasce uma angústia. A incerteza diante do futuro pode explicar o aumento do uso de antidepressivos e a intensa busca por entretenimento como formas de afastar essa sensação. Em muitos casos, essa angústia resulta na paralisia da ação, na incapacidade de agir ao lidar com uma insegurança. Muitas vezes, os indivíduos se recusam a assumir responsabilidades ou assumem o discurso do "eu não gosto de tomar decisões". Somos livres, mas não conseguimos transformar o mundo. Temos um sentimento de impotência. Em outros casos, essa frustração pode gerar um ódio intenso a tudo e a todos. Bauman declarou: "Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza". Bauman entende a crise como sendo um tempo em que o velho já se foi, mas o novo não tem forma ainda. O sociólogo sinaliza que buscamos um estado de maior solidez. Ainda estamos em uma sociedade líquida, mas em que nascem sonhos de uma sociedade menos líquida, afirmou. A sociedade de consumo. Bauman observa que o século XX sofreu uma passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo. Isso não significa que não exista uma produção, mas que o sentido do ato de consumir ganhou outro patamar. Se as grandes ideologias, alicerces e instituições se tornaram estáveis, o consumo se tornou um elemento central na formação de identidade. Muito além da satisfação de necessidades, consumir passa a ter um peso primordial na construção das personalidades. O ter se torna mais importante que o ser. Temos inúmeras possibilidades de escolha e consumimos produtos que identifiquem um determinado estilo de vida e comportamento. Ao transformar tudo em mercadoria, nossa identidade também se constitui a partir da satisfação do prazer pelo consumo. Marcas e grifes se tornam um símbolo de quem somos. Sua compra também significa um status social, o desejo de um reconhecimento perante os outros. Satisfazer por completo os consumidores, na realidade, significaria não ter mais nada para vender. Consumir também significa descartar. Temos acesso a tudo o que queremos e, ao mesmo tempo, as coisas se tornam rapidamente obsoletas. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo, diz Bauman. Tanto que o descarte do lixo é um grande problema na sociedade. Bauman escreve: Rockefeller pode ter desejado construir suas fábricas, estradas de ferro e torres de petróleo altas e volumosas e ser dono delas por um longo tempo. Bill Gates, no entanto, não sente remorsos quando abandona posses de que se orgulhava ontem. É a velocidade atordoante da circulação, da reciclagem, do envelhecimento, do entulho e da substituição que traz o lucro hoje. Não, a durabilidade e a confiabilidade do produto. As pessoas também precisam se reinventar para que não se tornem obsoletas. Elas precisam ter identidades fluidas. Segundo Bauman, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Vou falar sobre as relações líquidas. Bauman falará de amor líquido para tematizar as mudanças nas relações afetivas que decorrem das transformações experimentadas na história. Na modernidade líquida, os vínculos humanos têm a chance de serem rompidos a qualquer momento, causando uma disposição ao isolamento social, onde um grande número de pessoas escolhe vivenciar uma rotina solitária.
Isso também enfraquece a solidariedade e estimula a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Esse tipo de isolamento parece ser uma contradição da globalização, que aproxima as pessoas com a tecnologia e novas formas de comunicação. Mas se tudo ocorre com intensa velocidade, isso também se reflete nas relações pessoais. As relações se tornam mais flexíveis, gerando níveis de insegurança maiores. Ao mesmo tempo em que buscam afeto, as pessoas têm medo de desenvolver relacionamentos mais profundos, que as imobilizem em um mundo em permanente movimento. Bauman reflete sobre as relações humanas e acredita que os laços de uma sociedade agora se dão em rede, não mais em comunidade. Dessa forma, os relacionamentos passam a ser chamados de conexões, que podem ser feitas, desfeitas e refeitas. Os indivíduos estão sempre aptos a se conectarem e desconectarem conforme a vontade, o que faz com que tenhamos dificuldade de manter laços a longo prazo. O sociólogo acredita que as redes sociais significam uma nova forma de estabelecer contato e formar vínculos, mas que elas não proporcionam um diálogo real, pois é muito fácil se fechar em círculos de pessoas que pensam igual a você e evitar controvérsias. Para Bauman, a rede é mantida viva por duas atividades: conectar e desconectar. O contato no meio virtual pode ser desfeito ao primeiro sinal de descontentamento, o que denota uma das características da sociedade líquida. O atrativo da amizade Facebook é que é fácil conectar, mas a grande atração é a facilidade de desconectar, diz Bauman. Vou falar para vocês sobre medo. Para Bauman, o medo é um fruto de uma incorporação social. Em sua obra Medo Líquido, o sociólogo apresenta 3 categorias de medo, derivadas da lógica predominante na modernidade líquida. Primeiro, medo de não garantir trabalho ou de sustentar no futuro. Segundo, medo de não conseguir ser alguém na estrutura social. E o terceiro, medo contra a integridade física. Todas essas 3 formas fazem com que a segurança seja substituída pela proteção. Enquanto a segurança e insegurança são disposições psíquicas interiores, proteção diz a respeito a um conjunto de instrumentos para tentar garantir a segurança externa. A proteção envolve agentes e instituições que se atribuem a uma responsabilidade de garantir a integridade física e principalmente a propriedade privada. Na lógica de proteção, tudo que é diferente e estranho é visto como uma possível ameaça, o que justificaria a tomada de medidas mais radicais para garantir o que se deseja proteger, como, por exemplo, instituir uma situação de vigilância permanente que tenha a pretensão de se proteger do outro, do estranho, do diferente. Obviamente, o próprio medo passa a constituir um importante elemento para sustentar um tipo específico de consumo ligado à indústria de segurança. Por isso, uma das consequências da modernidade líquida é o crescimento de discursos fundamentalistas e reacionários. Tais discursos reagem à liquidez e buscam alguma firmeza na obediência à tradição ou a textos sagrados, na força física, no nacionalismo exagerado, na rejeição aos de fora. A sustentação simbólica, que era garantida pelas sólidas instituições sociais, cede um espaço para uma grande segurança psíquica e social, contra o que regem algumas posições conservadoras. Os discursos xenofóbicos e discriminatórios que têm se intensificado no mundo, e no Brasil em particular, tendem a manifestar a sensação de segurança social e econômica, que é caracterizada pela fase da modernidade, e canalizá-la para um alvo socialmente mais frágil e historicamente discriminado. Bom, eu vou falar da política, segurança e economia para Bauman. Na modernidade líquida, existe uma maior separação do poder e a política. O Estado perde força, os serviços públicos deteriorizam e muitas funções que eram do Estado são deixadas para a iniciativa privada e se tornam responsabilidade dos indivíduos. É o caso do fim do modelo de Estado de bem-estar social na Europa. Bauman identifica uma série de crises da democracia e o colapso da confiança na política. Ele diz que as pessoas já não acreditam no sistema democrático porque ele não cumpre suas promessas. Para ele, a vitória eleitoral de candidatos como Donald Trump nos Estados Unidos é um sintoma de que a retórica populista e autoritária ganha espaço como solução para preencher esses vazios, como uma forma de encontrar essa solidez.
No campo econômico, Bauman cita a fluidez dos mercados e o comportamento do consumo a crédito, que evita o retardamento da satisfação. Ele diz que vivemos a crédito. Nenhuma geração passada foi tão endividada quanto a nossa, individual e coletivamente. A tarefa dos orçamentos públicos era o equilíbrio entre receita e despesa. Hoje em dia, os bons orçamentos são os que mantêm o excesso das despesas em relação a receitas no nível do ano anterior. Para ele, as desigualdades sociais aumentaram. Ao mesmo tempo em que se aumentam as incertezas, os indivíduos devem lutar para se inserir numa sociedade cada vez mais desigual econômica e socialmente. Os empregos estão mais instáveis e a maioria das pessoas não pode planejar seu futuro muito tempo adiante. Para o sociólogo, não existe mais o conceito tradicional de proletariado, tem-se o precariado, termo que ele usou para se referir a pessoas cada vez mais escolarizadas, mas com empregos precários e instáveis. Agora, a luta não é de classes, mas de cada pessoa com a sociedade. No mundo líquido, a sensação de segurança também é fluida. Bauman diz que o medo é o demônio mais sinistro do nosso tempo. O medo do terrorismo e da violência que pode vir de qualquer parte do globo, inclusive virtualmente, como os hackers e haters, cria uma vigilância constante, a qual aceitamos nos submeter para ter mais segurança. Ele diz no seu livro Confiança e Medo na Cidade que essa obsessão deriva do desejo, consciente ou não, de recortar para nós mesmos um lugarzinho suficientemente confortável, acolhedor, seguro, no mundo que se mostra cada vez mais selvagem, imprevisível e ameaçador. No mundo offline, a arquitetura da cidade está cada vez mais projetada para promover o afastamento. Muros, condomínios fechados e sistemas de vigilância estão em alta. No livro Estranhos à Nossa Porta, Bauman escreve: a ignorância quanto a como proceder, como enfrentar uma situação que não produzimos nem controlamos, é uma importante causa de ansiedade e medo. Ele relaciona a situação dos desempregos europeus ao aumento do ódio contra os imigrantes. Ao mesmo tempo, manter esse medo aceso seria uma estratégia de poder para determinados grupos, como políticos e discursos nacionalistas e xenofóbicos.